assim seja. Obrigado, querida irmã Marli. Sejamos todos muito bem-vindos, José Fernando, a Marli, a Thelma, a Ivone, os nomes que eu estou aparecendo aqui, todo o pessoal que nos acompanha aqui. Muito bom dia. Gratidão, logo, desde o início, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Marli, gratidão profunda por essa prece maravilhosa que nos enche aqui de carinho, de ternura, de gratidão ao nosso Pai por estarmos aqui vivos, com saúde, dispostos, né? Estando aqui de corações abertos, de ouvidos atentos, para recebermos hoje novamente a mensagem que Jesus, através da doutrina espírita, tem para trazer para cada um de nós. Eu estou aqui hoje, na minha cidade de Itaí, meio friozinho aqui, de ter assim como em Botucatu, porque o clima nosso aqui é bem parecido entre uma cidade e outra. Eu estou aqui não apenas para passar conceitos, né, conhecimentos, teoria espírita ou científica a respeito de suicídio, suicídio consciente, relacionado com a questão do álcool, mas também para compartilhar com vocês experiência pessoal e familiar dentro desse tema, né, tanto de suicídio inconsciente, quanto de relacionamento mesmo, de relações com o vício do álcool e com os outros demais tipos de vício. Então, que Jesus abençoe a nossa manhã de evangelho, nos trazendo muita paz, muita luz, que nós possamos estarmos, né, termos essa disposição, essa coragem, não somente para ouvirmos, mas para colocarmos em prática isso que ele tem a nos pedir, a nos ensinar, e assim seja. Era uma noite fria, daquelas noites típicas do sul do nosso país, mais especificamente ali na cidade de Pinhais, região metropolitana da capital Curitiba. Minha mãe, dentro da nossa casa, chama a mim, com então cerca de 7 anos de idade, 7 para 8, e minha irmãzinha mais nova, de cerca de 1 ano e alguns meses de idade. Pega ela no colo, segura a minha mão e diz: vamos ali fora, vamos nos proteger ali no cantinho escuro, enquanto seu pai chega da rua. Apesar de minha tenra idade, aos 7 anos de idade, eu já tinha noção do que é que estava por acontecer, pois era comum, naqueles dias, naquela época, nós recebermos a chegada do meu pai ao final da noite, embriagado, alcoolizado e geralmente com comportamento agressivo. Então, na tentativa de nos proteger, minha mãe pega a mim e a minha irmã mais nova e nos leva para um terreno vizinho, que era escuro, onde meu pai não poderia nos ver, e ali a gente fica se protegendo do frio, ali no colo, no abraço da mãe, enquanto ele chega, faz ali as suas necessidades, toma a sua alimentação quando necessário e deita para dormir, situação em que nós poderíamos voltar para casa com mais segurança para o nosso repouso, para o preparo para o dia seguinte de trabalho da minha mãe ou da minha escola. Os anos vão se passando, os meses, né, vão se passando até que a situação fica insustentável. Apesar de ter apenas cerca de 8 anos de idade, minha mãe já conversava bastante comigo, falava a respeito do relacionamento, cheio de dificuldades que ela tinha junto com meu pai devido ao vício do álcool, e não me diz: filho, a gente vai se mudar. Eu estou me separando do seu pai, a gente vai sair de casa escondido para evitar algum tipo de agressão e comportamento perigoso dele, e a gente vai se mudar lá para Itaí, no interior do estado de São Paulo, onde a gente tem família, onde a gente tem alguns parentes por lá. Você lembra de Itaí? Digo, lembro, mas é tão longe aquela cidade, demora tanto para chegar. Ela fala: pois é, mas fique tranquilo, porque vai dar tudo certo, a gente vai se mudar para lá. Instantaneamente me vêm as preocupações na cabeça, né? Aquelas preocupações de toda criança. Mas e a escola? E os amiguinhos da escola? E a professora tão querida que nas últimas semanas havia percebido a mudança do meu comportamento, dizendo assim: Bruno, o que está acontecendo com o seu caderno? Você é um aluno tão bom, você não costuma errar, o seu caderno está cheio de corretivo, está cheio de rebocos ali, de tanto que você tem apagado as lições para refazer, está acontecendo alguma coisa?
E eu não sei dizer o que é que eu respondi para a professora, mas eu não podia dizer para ela que a gente estava indo embora. Então, eu digo à minha mãe, mas e a igreja? Porque até então eu frequentava a igreja batista, eu era levado todo domingo de manhã, assim como hoje, para a igreja batista lá do bairro, com a carona de duas seminaristas que seguiam a pé todo final de semana, porque havia um seminário ali perto da nossa casa. Elas passavam em frente à minha casa e eu seguia com elas para a igreja batista para o encontro dominical. Mas e a igreja? Minha mãe dizia, fique tranquilo, lá também com certeza vai haver uma igreja para você frequentar. Mas e a avó e o vô, os primos, as primas, os tios, toda a família que está aqui? Ela dizia, fique tranquilo também, porque nós vamos vir visitá-los sempre que possível. E assim foi feito. Conforme meu pai saiu para trabalhar uma determinada noite, no emprego que ele havia começado, talvez como vigilante, se eu me recordo bem, ele saiu à noite para trabalhar, a gente colocou a pequena mudança no carro de uma tia que chegou lá na frente de casa, os instrumentos de trabalho de minha mãe, que era cabeleireira, manicure, o que coube dentro do pequeno veículo deles, nós colocamos, pousamos uma noite na casa dessa tia, lá em Curitiba, e no dia seguinte partimos em viagem aqui para o interior do estado de São Paulo. Cheguei aqui com 8 anos de idade, minha irmã menor naquela semana completando seus 2 anos de vida, e nos estabelecemos aqui. Moramos de favor com a tia que aqui nos recebeu, irmã de minha mãe. Moramos na casa dela por alguns meses. Moramos de favor em outra casa dela depois de algum tempo. Minha mãe conseguiu se estabelecer profissionalmente. E, apesar das dificuldades na escola, uma criança chegando com um sotaque diferente, com hábitos diferentes, tentando conhecer até hábitos alimentares diferentes de uma região para outra, tudo isso foi passando. Em cerca de 2 anos, minha mãe aqui já havia se estabelecido e adquiriu um novo relacionamento, né? O novo marido, então, meu padrasto também já tinha 2 filhos, mais velhos que eu e minha irmã, e nós nos estabelecemos a morar junto com ele. Os anos vão se passando e apesar do trauma, do aprendizado que minha mãe havia recebido no primeiro relacionamento, o segundo relacionamento não foi muito diferente. A situação de alcoolismo não era a mesma que havia acontecido com meu pai, mas também acontecia. Era consumo de álcool constantemente, era consumo de tabaco, tanto do meu padrasto quanto de minha mãe. Com o passar do tempo, a quantidade de cigarro foi aumentando e passava a ser cerca de 2 carteiras de cigarro por dia. Até que chegou um momento ali na minha adolescência, não sei dizer com que idade exatamente, eu viro para minha mãe e digo: olha, mãe, você pode pedir para eu ir ao mercado, à lanchonete, ao bar, comprar qualquer coisa que precise para nossa casa, você me dá dinheiro, eu trago o troco, trago tudo que você pedir. Mas não me peça para trazer mais cigarro para você. Porque eu descobri que o cigarro faz mal, que o cigarro causa doenças, que o cigarro mata, e eu fico com a minha consciência pesada em trazer cigarro para o seu consumo. Ela compreendeu na mesma hora, e a partir de então as minhas visitas ao supermercado do bairro foram muito menos frequentes. Ela mesma ia buscar as coisas que precisava para casa para que ela pudesse também trazer o seu bendito cigarro. Os anos vão se passando, consumo de álcool constante, consumo de tabaco constante. Ao entrar na minha adolescência, ali cerca dos 16, 17 anos, também começa, vou dizer assim, talvez não seja a palavra adequada, mas naturalmente o meu consumo de álcool também. Graças a Deus nunca tive contato com tabaco, com qualquer outro tipo de droga que a gente diz ilícitas por aí, mas o consumo de álcool começou a acontecer também comigo na minha adolescência. Apesar de todo o trauma, apesar de alguns pesos na consciência que diziam, olha, o seu pai foi desse jeito, a sua família se desmoronou por conta disso, você também vai fazer esse consumo? Mas na cabeça do adolescente, muitas coisas são difíceis de serem entendidas. Muitos questionamentos que aparecem, eles são deixados de lado, são empurrados com a barriga mais para frente, as coisas vão ficando para depois. E aquele orgulho interno que diz assim, não, comigo isso não vai acontecer, comigo é diferente. Eu sou esperto, eu tenho consciência, eu sou inteligente, comigo não vai acontecer isso porque eu já tenho aquele trauma que veio da minha família, o meu pai, tudo aquilo que aconteceu, e eu não vou deixar acontecer.
Comigo é diferente. Eu sei beber. E assim a gente vai levando. O fato é que aos 17 anos eu dou início na minha faculdade, do lado de Itaí, na cidade de Avaré, e também as festas, as confraternizações, os encontros dos amigos de faculdade também passam a ser regados pelo álcool. A frequência, as festas da faculdade, da universidade, elas são também, sem exceção, todas regadas a álcool. E as demais drogas que a gente vê lá no meio e que cabe a cada um fazer as suas escolhas, as suas opções. No meu caso, e aconteceu com bastante frequência, foi o álcool. No primeiro semestre da minha faculdade, um dos maiores choques, um dos maiores traumas que pode acontecer na vida de um adolescente ou de uma criança, a despedida da mãe. Minha mãe sofreu, muito provavelmente devido ao consumo excessivo de cigarro, aos 39 anos, com um infarto fulminante. Infartou, foi levado às pressas para o hospital e não teve o que fazer. Aos 39 anos de idade da minha mãe, ela desencarna, deixando a mim, com 17 anos, a irmã do meio, com 10 anos de idade, e o casal de gêmeos, fruto do novo relacionamento, com apenas 3 anos de idade. É um choque para toda a família, aquela mulher tão batalhadora, tão trabalhadora, tão dedicada ao cuidado com os filhos, ao cuidado com a família, sempre toda a vida trabalhou para que nunca faltasse o pão à mesa. Aos 39 anos, se despede dos filhos e da família, vítima de um infarto fulminante devido ao consumo excessivo do tabaco. Os anos vão passando, o meu consumo de álcool permanece do mesmo jeito que já era. Alguns podem perguntar assim, mas você se considerou alcoólatra, isso e aquilo? Tendo o entendimento que eu tenho hoje, sabendo que alcoólatra significa qualquer pessoa que beba, que consuma qualquer quantidade de álcool, mesmo aquilo que a gente diz com recorrência, eu bebo apenas socialmente, a resposta é sim. Alcoólatra é esse, que consome mesmo que socialmente, embora esse conceito seja criado pela sociedade e não significa nada, mas qualquer quantidade de álcool consumida, ela significa alcoolismo. E o alcoólatra, fazendo um pequeno parêntese aqui, ele é diferente do alcoolista, porque o alcoólatra, o termo latra, da palavra alcoólatra, ele tem o significado de idolatria. Esse é um conceito que está muito bem explicado aqui no livro Suicídio Inconsciente, do professor Edson Siqueira, o qual é a principal fonte de informações aqui da nossa reflexão. E enquanto que o alcoolista, ele está um passo à frente na dependência. Ele significa assim alguns dias, algumas horas, talvez, sem consumir aquela substância na qual ele é viciado, já causa no organismo dele aquelas situações assim de abstinência, né? Crises de compulsão, comportamentos agressivos, situações assim mais adversas possível, imprevisíveis, né? Aquela pessoa que tem uma dependência mais profunda. Esse é o alcoolista. Então, né, não, graças a Deus não cheguei ao nível de alcoolista, mas o alcoólatra, tendo esse entendimento de hoje, eu entendo que fui, sim, durante 10 anos da minha vida, cerca dos 16 anos até os meus 26 anos de idade. Hoje eu tenho 37 anos e no final do ano eu tenho orgulho de dizer que eu completo 12 anos sem o álcool na minha vida. Então é assim, após o desencarne da minha mãe, muita coisa muda ali na família. A minha irmã do meio é levada para morar com uma tia, aquela mesma tia que nos recebeu quando nós viemos embora do Paraná, aqui para o interior de São Paulo. Minha irmã vai morar com ela e o casal de gêmeos fica morando com o pai deles. Durante um ano eu fico também morando com esses irmãos e o pai deles, meu padrasto, e após um ano passo também a morar com essa tia que estava cuidando da minha irmã. Os anos vão se passando, minha esposa Sheila, né, que a Thelma citou aqui no começo da apresentação, a gente já namorava desde os nossos 17 anos de idade, estamos casados há 12 anos, e aos 24 para 25 anos nós casamos, lá no ano de 2011. Tanto eu quanto ela, né, bebíamos, consumíamos o álcool em todas as festas, em todas as confraternizações familiares e de amigos,
nas quais nós éramos convidados ou que nós mesmos fazíamos na nossa casa. Ao completar um ano de casamento, em novembro de 2012, eu tomo uma decisão importante. Até porque, ao se casar, a gente faz aqueles planejamentos, aquele diálogo entre o casal, né? Deus, assim, e aí, nós vamos ter filhos? Quantos filhos você pretende ter? Eu pretendo ter mais que um, não quero ter um filho único, pelo menos dois, talvez três. Hoje nós temos o Miguel, que em setembro completa 10 anos de idade, e a Carol, com 8 anos. Esses são os nossos dois filhos, nosso casalzinho. Eu dizia que lá no ano de 2012, em novembro, né, quando nós completávamos o primeiro ano de aniversário de casamento, e eu também completaria aniversário mais ao final do mês, resolvo fazer um propósito. Digo assim, vou ficar o ano que vem inteirinho sem consumir álcool. Vou ficar um ano sem beber. Por que essa tentativa? Quando a gente tem um histórico familiar, certos traumas, certas dores, certas aflições que ficam ali martelando na nossa consciência, é natural que muitas das nossas atitudes sejam, às vezes, ali regadas por uma espécie de peso na nossa consciência. O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que todas essas amizades são verdadeiras? Será que todo esse entretenimento, esse prazer trazido pelo vício do álcool, será que ele é realmente bom? Será que ele é saudável? Ou será que ele oferece risco para mim? Não somente para mim, mas para a minha família que está sendo construída. Então, antes de ter os filhos, eu resolvo fazer esse propósito. Quero passar um ano sem beber para ver como é que eu me sinto. Dou início, logo em novembro de 2012, a esse propósito, sem nem esperar as festas de Natal e de Ano Novo. Parece que havia uma certa ansiedade por essa tentativa. Passo o final de 2012 sem beber e o ano inteirinho de 2013 também sem beber. Compartilho com vocês que é uma situação meio diferente, meio atípica, porque todas as pessoas à sua volta, seja no meio familiar ou no meio social, ali com os amigos, estão acostumados a ver a sua figura ali de uma pessoa que bebe junto com eles, que pratica os mesmos hábitos deles, que tem os mesmos assuntos, as mesmas conversas. E quando a gente muda uma simples atitude dentro de um grupo, é natural que algo também mude dentro dele. Então, os convites para as confraternizações, eles vão se alterando, vão ficando inicialmente menores, vão acontecendo com menos frequência. Às vezes você fica sabendo de um churrasco que aconteceu que você não foi convidado, simplesmente pelo fato de você haver mudado um hábito na sua vida, ter feito uma escolha um pouco diferente do que a daquele grupo ao qual você pertence. A vontade de beber ela acontece, mesmo não me considerando alcoolista, a vontade acontecia, assim, né? Quando eu via alguém levando um copo de cerveja à boca, aquela falta da sensação, daquele sabor no seu paladar, é algo que fazia falta, assim, inicialmente. Mas com o tempo, a gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando, vai fazendo aquele balanceamento das vantagens e das desvantagens, né? Dos prós e dos contras de tudo. E ao final de 2013, depois de ter passado pouco mais de um ano sem consumir álcool, a vontade era de me manter sem consumir. Apesar de haver ali alguma vontade ainda fisiológica, digamos assim. Então, sem precisar prometer, sem precisar fazer intenção para correr o risco de quebrar, eu digo para mim mesmo, olha, eu vou ficar o tempo que eu conseguir sem consumir álcool. Se um dia lá na frente eu achar necessário, eu achar que vale a pena, eu posso voltar porque eu não quero ficar preso a uma promessa. Mas, fato é que 12 anos já se passaram e é como assim, apesar de nunca ter feito parte de nenhum grupo assim de alcoólatras anônimos, nem nada desse tipo, é como se eu tivesse orgulho de dizer, eu estou há 12 anos sem consumir, eu estou há 12 anos limpo da droga que eu consumia. E é muito gostoso, sabe? É muito prazeroso perceber assim a construção familiar, a mudança que acontece na nossa vida, na qualidade não apenas da saúde física, mas da saúde mental, a nossa disposição em todos
os aspectos da vida é muito diferente. Então, eu agradeço a Thelma, todo o pessoal da Casa Caminho da Luz, pela oportunidade de estar compartilhando essa experiência de vida e de família com vocês. No ano de 2015, houve também o desencarne do meu pai, que havia ficado lá na região metropolitana de Curitiba. Eu recebi, em um final de semana, um domingo à noite, ligação de uma tia que morava ao lado dele e disse assim: Bruno, você precisa urgentemente vir visitar o seu pai. Se tiver condição, você tira ele daqui da casa e leva para morar aí em São Paulo com você, porque o seu pai está numa situação totalmente deplorável. Eu sei que você já fez várias tentativas de tirar ele daqui, de ajudar, de internar, de tratar a saúde dele por conta da dependência do álcool, mas agora não tem o que fazer. Ele está de cama, ele não levanta nem para se alimentar, mal levanta da cama para ir ao banheiro, fazer as suas necessidades, e ele não aceita a nossa ajuda, não aceita ser levado a um posto de saúde, não aceita ir para um hospital, não aceita tomar um medicamento. É só você, como filho mais velho, que tem poder para vir tirar ele dessa situação. Eu digo, tia, fique tranquila que amanhã cedo eu parto em viagem aí para Curitiba e vou buscar o meu pai. Aviso o meu chefe lá no serviço, né? Ligo para ele no domingo à tarde, falo, olha, eu vou precisar faltar pelo menos o dia de amanhã por conta de uma situação familiar, preciso buscar o meu pai lá em Curitiba, trazer para cá. Talvez precise de mais alguns dias para poder tratar da saúde dele, a gente vai conversando, é uma situação urgente. Combinado isso, eu durmo aquela noite aqui na cidade de Itaí, na segunda-feira cedo, acordo logo cedinho, ao amanhecer, para tomar banho ali, despertar e tal, e pegar a estrada. Enquanto me trocava, recebo a ligação novamente da minha tia, informando o desencarne do meu pai. Ele havia morrido naquela noite, né? O marido dela, passando pela frente da casa do meu pai, resolveu entrar para ver se estava tudo bem, como ele fazia todos os dias, dada a situação do meu pai, e ele havia amanhecido morto. Chamaram as ambulâncias, veio o médico, fez a constatação do óbito e no atestado de óbito, na certidão de óbito do meu pai, consta lá a causa do falecimento, cirrose hepática. Cirrose é uma das principais doenças causadas no nosso corpo físico devido ao alcoolismo. Então, havia me despedido da minha mãe no ano de 2004, aos meus 17 anos, e aos 39 anos de minha mãe. Em 2015, meu pai falece aos 46 anos de idade. No ano de 2018, início do ano de 2018, falece também meu padrasto, que estava internado na cidade de Botucatu, na Unesp, no hospital da Unesp, por conta de um câncer intestinal, que também é um dos principais tipos de cânceres causados pelo alcoolismo e pelo tabagismo. Ou seja, mãe, pai, padrasto e mais alguns familiares, avô, né, também encarnado por conta de câncer de próstata, um histórico familiar bem recheado assim de situações de vícios e de desencarnes traumáticos bem tristes mesmo por conta de toda essa situação de suicídio inconsciente. E quando a gente fala em suicídio, logo nos vem à mente o suicídio direto, que é aquele em que a pessoa, em uma situação de desespero, ela tira a sua própria vida de alguma maneira, das mais diversas, uma mais triste que a outra. Isso nos causa muito estarrecimento, a gente fica muito chocado com tudo isso, com todas essas situações assim, de suicídio direto que nós temos notícia em nosso meio. Isso é muito triste. Temos que nos preocupar com isso? Com certeza. Obviamente, temos que nos preocupar e conversar e refletir, estudar muito a respeito do suicídio direto. Mas ainda pouco nós falamos a respeito do suicídio indireto, a respeito desse suicídio chamado pelo professor Edson no livro de suicídio inconsciente, que é aquele em que a pessoa se mata aos poucos, lentamente, tendo ali, de certa forma, e na maioria das vezes tem, consciência daquilo que ela está causando para si mesma, mas não muda de atitude. Então, no livro do professor Edson, Suicídio Inconsciente, ele inicia, logo no primeiro capítulo, trazendo a história lá de André Luiz,
quando ele chega em nosso lar e é acompanhado pelo Lísias. Quem já leu O Nosso Lar vai se recordar disso. Então, Lísias explica para André Luiz o seguinte, que na turma de 80 enfermos a que ele deve assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. Lísias explica para André Luiz, ou seja, cerca de 70% daqueles enfermos recebidos por Lísias lá em nosso lar chegam, né, adentram o mundo espiritual novamente, retornam à pátria espiritual pelas vias do suicídio inconsciente. E André Luiz não entende por que ele é chamado de suicida. Por quê? Eu não me suicidei, eu não me matei, porque ele tinha a ideia do suicídio apenas do suicídio direto, espontâneo. E não, foi um suicídio lento, praticado aos poucos pelos seus hábitos equivocados que ele tinha durante a sua vida de encarnado. O nosso irmão Orson, lá da cidade de Matão, grande divulgador da doutrina espírita aqui no nosso país, ele faz, ele deixa um texto seu registrado no início da obra do professor Edson, que ele diz assim, por que indico essa obra? E ele nos explica que o tema do suicídio inconsciente é um trabalho que faltava no meio editorial espírita. Novamente, por quê? Nós falamos muito a respeito do suicídio direto, e temos que falar mesmo, porque é um tema importantíssimo e urgente, mas pouco se fala do suicídio indireto. Então já cabe uma reflexão para nós. Quantos de nós pratica suicídio indireto? Quanto de nós, através dos nossos hábitos equivocados, vamos empurrando com a barriga, vamos deixando para depois aquilo que aquelas mudanças de atitude que são extremamente necessárias para a nossa saúde. Lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, Kardec nos explica que não existe suicídio, ele não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Não é só isso. Mas em tudo quanto se faça conscientemente, destaque para esse termo, se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Ou seja, nós estamos falando do nosso livre-arbítrio. E o termo conscientemente, ele recebe esse destaque aqui nessa fala, por quê? Até o momento em que nós não temos consciência do nosso erro, a nossa responsabilidade perante a justiça divina, ela é uma. Imagina só as nossas crianças, né? Quem é pai, quem é avô, tio, quem é professor, sabe do que eu estou falando. As nossas crianças, elas nascem indefesas, imaturas, elas não têm uma noção do perigo que é correr pela casa no meio de objetos perigosos, colocar o dedo na tomada elétrica. Então a gente tenta explicar para elas, fala, olha, se você colocar a mãozinha ali, você se machuca. Se você correr tanto desse jeito, passando por aquele lugar ali, você vai se machucar. Então, enquanto a criança não sabia do perigo, ela fazia do jeito que ela achava que era natural. Mas a partir do momento em que a criança aprende a respeito do perigo, ela passa a tomar algum cuidado. E se ela não tomar cuidado, nós vamos apontar o dedo para ela e dizer assim, olha, eu te falei, não falei? Que ele era perigoso. Então, da mesma forma, o Pai Celestial, a vida, a justiça divina nos ensina dessa maneira. Nós somos a criança que busca o aprendizado. Então, se nós não sabemos o perigo que é o consumo do cigarro, o consumo do álcool, o consumo da maconha, de tantas outras drogas que nós temos, todos os, né, a toda a nossa volta aqui à disposição, que são super fáceis, baratos, sei lá, de ser encontradas, são totalmente acessíveis em nosso meio, a nossa responsabilidade é uma, nós não sabemos o risco disso. Mas se nós já aprendemos aqui, dentro do estudo espírita, se o padre já falou na missa, se o pastor já falou lá no culto evangélico, qualquer que seja a doutrina que nós pratiquemos, qualquer que seja a nossa bandeira religiosa levantada, até porque aqui dentro do Espiritismo nós recebemos muitos visitantes de diversas religiões que vêm conhecer, que vêm buscar a verdade profunda trazida pelo Espiritismo, de forma clara. A nossa responsabilidade a partir desse conhecimento, ela é outra. E quando a gente fala em responsabilidade, nós temos que saber que ela está diretamente ligada, ela está correlacionada às nossas escolhas. Ela está relacionada diretamente à lei de liberdade. E muitos de nós podem dizer assim, mas eu sou livre, eu trabalho, eu pago os meus impostos em dia, eu pago as contas da minha casa, eu coloco fartura na mesa da minha família, não falta alimento, não falta nada para ninguém.
Eu tenho meu direito de ter o meu relaxamento no final de semana, de beber a minha cervejinha, de sair com os meus amigos, de fazer isso, de fazer aquilo. Então a gente faz uma certa confusão entre os conceitos. Tamanha a nossa imaturidade espiritual. Por quê? Nós confundimos liberdade com libertinagem. Será que eu sou livre quando eu opto por escolher, por consumir uma substância psicoativa que altera o meu estado emocional, causa disfunção ali nas minhas habilidades físicas, motoras, conscienciais, etc., e a minha liberdade de simplesmente sair de uma confraternização na casa de um amigo, pegar o meu veículo e dirigi-lo, trazendo a minha família para casa. Se essa liberdade de usar algo material que é meu, conquistado com o meu trabalho, para transportar minha família, que também foi algo construído com tanto esforço por mim, com medo, né, com receio de cruzar com uma autoridade policial que pode apreender a minha habilitação, que pode apreender o meu veículo por conta de eu estar embriagado. Que liberdade que é essa? Que liberdade que é essa que pode tirar os meus direitos mais básicos de estar ali junto com a minha família para lá e para cá, de usar aquilo que é meu, conquistado com esforço do meu trabalho? Que liberdade que é essa? Que liberdade que eu tenho quando eu consumo uma substância psicoativa que causa diversos transtornos mentais? Se acontecer, por exemplo, uma fatalidade de um ente querido, um filho, um pai ou uma mãe sofrer um acidente e precisar de uma transfusão de sangue, eu não posso simplesmente ceder, doar o meu sangue que corre nas minhas veias para um ente querido porque ele está contaminado por álcool. Porque quem já fez doação de sangue sabe que deve ficar um determinado período antes da doação sem consumir álcool, porque senão o seu sangue fica impróprio para ser recebido por outra pessoa. Então, que liberdade que é essa? O professor Edson, também no seu livro Suicídio Consciente, nos explica a respeito desses hábitos nocivos que nós praticamos. E ele nos traz um conceito muito importante que a gente precisa entender, que é o conceito de pseudo-prazeres. Prazeres, a gente já sabe, são coisas, assim, são situações que nos trazem algum tipo de satisfação. Isso é prazer. E o pseudo-prazer, o termo pseudo, ele traz a ideia de mentira, de falsidade, de ilusão. Então, pseudo-prazer é prazer falso, prazer ilusório. E tudo isso é causado por conta da nossa infantilidade espiritual. E ele nos explica assim: a indolência que domina os humanos, o que é indolência? Vamos fazer um parênteses aqui já. Indolência, sabe aquela falta de comprometimento com algo, algo que você sabe que tem que ser feito, mas você não faz com qualidade, deixa para depois, faz de qualquer jeito? É isso que ele nos diz. A indolência que domina os humanos, mantendo-nos na zona do pseudo-conforto, conforto falso, ilusório, não permite. Né? Então, essa indolência que nos domina, ela não permite que busquemos a cura da normose, que também é um conceito muito importante. Normose é definida como uma patologia da normalidade, ou seja, entendemos como normal aquilo que nos é extremamente nocivo, causando-nos, consequentemente, males tão profundos a ponto de abreviar a vida do corpo físico. Então, a nossa indolência, essa indolência que nos domina, ela não nos permite buscarmos a cura da normose. Então, a gente acha que é normal, às vezes a gente acha que é até bonito sair por aí dizendo a quantidade de litros de chopp, de cerveja, de whisky, o que quer que seja que nós bebemos, que nós consumimos lá numa festa, num encontro familiar, dizer que no outro dia não conseguiu sair de casa por causa da ressaca, a gente acha isso bonito, normal, belo, exemplo para as nossas crianças, para os nossos alunos, para os nossos irmãos, as pessoas que estão à nossa volta. Tudo isso a gente acha normal. A gente assiste a TV, qualquer programa que seja, em qualquer horário do dia ou da noite, e os intervalos dos programas de TV são recheados de comerciais de bebidas alcoólicas. A gente acha isso normal. A gente nem se incomoda de saber que as nossas crianças estão, desde cedo, sofrendo essa influência. A gente vai a uma competição esportiva, em um estádio, numa quadra poliesportiva, e lá bandeiras, banners de bebidas alcoólicas,
diretamente associadas ao esporte. Olha que contrassenso. Esporte, uma coisa tão boa, tão saudável, tão necessária. Atividade física, né? Tá aí para começar esse mês os Jogos Olímpicos, uma coisa maravilhosa. Eu adoro, amo de paixão assistir os Jogos Olímpicos. Eu acordo de madrugada para ver as competições, para torcer pelo nosso país. E os intervalos dos comerciais recheados de bebidas alcoólicas. Isso é a normose do nosso dia a dia. A gente não se incomoda, a gente acha que é comum. Todo mundo faz assim, sempre foi assim. Por que é que tem que mudar? Por que é que eu tenho que ser aquele chato que vai dar a sua opinião ali, né, e causar algum tipo de transtorno, alguma confusão, alguma coisa que incomode as outras pessoas? Nós vivemos no nosso mundo de provas e expiações, naturalmente, a nossa fase pessoal de expiações e provas também. Só que nós vivemos um momento de transição. Nós já demos início a uma transição para o planeta da regeneração, que é a próxima etapa do nosso planeta. Então, nesse momento de transição, uma coisa que se faz extremamente importante é o nosso despertar da consciência. Aquilo que muitos de nós pode chamar também, definir como reforma íntima. E quando a gente diz reforma, logo vem à nossa mente a ideia de trabalho, porque reforma dá trabalho, não dá? Se tiver alguém que já fez uma reforma na casa, no escritório, no trabalho, sabe do que eu estou falando. O pessoal que é pedreiro, trabalha na construção civil, todos eles, sem exceção, nos explicam que construir uma casa é muito mais fácil do que reformar uma casa. E quando você constrói algo, você sabe qual é o seu objetivo final e você trabalha em cima dele. Agora, quando você precisa reformar, você tem que quebrar paredes, você tem que abrir buracos em alguns lugares ali da casa que você não sabe se passa um encanamento de água, uma fiação elétrica. E às vezes esse reformar, esse quebrar paredes para reconstruir, ele nos causa alguns transtornos. E você pode, por exemplo, dar uma marretada ali num lugar que você não sabia que havia um cano de água e aquela água começa a extravasar, começa a molhar tudo por ali, você tem que correr para lá e para cá para dar um jeito naquilo. Da mesma forma, como nós damos início à nossa tão necessária reforma íntima, nós passamos por esses tipos de sufoco também. Porque muitas vezes a gente mexe em áreas ali do nosso coração que a gente nem sabia que estavam feridas. Só que é necessário, né? Para reformar, para conseguir chegar naquele objetivo da reconstrução, é preciso passar por essa fase. Reforma dá trabalho, né? Mas ela é necessária. E então nós vivemos, né, aqui encarnados nesse planeta de expiações e provas, nós vivemos mergulhados em um oceano de ilusões. Esse oceano de ilusões ele faz referência às diversas tentações que nós temos à nossa disposição, das mais variadas, entre elas os vícios, as drogas que estão à nossa disposição. E tudo isso associado à nossa falta de lucidez nos faz caminhar para aquilo que o professor Edson define no seu livro, novamente, Suicídio Consciente, como inércia espiritual. A inércia, quem lembra das aulas de ciências lá na época de escola, significa aquele movimento em que você está, por exemplo, dentro de um veículo que está te transportando e você vai sendo levado por ele. Apesar de você não fazer nenhuma força, nenhum movimento, você está caminhando porque você está dentro daquele veículo e sujeito ao movimento dele. E com o que é a nossa inércia espiritual? A gente vai deixando a vida nos levar, os hábitos nos levarem, as situações normais do dia a dia vão nos levando, vão nos fazendo caminhar de uma forma que a gente não mude a nossa direção por conta própria. Nós apenas nos permitimos sermos levados. Então, quando a gente fala a respeito de tudo isso, né, quando a gente traz essas experiências pessoais, a gente sente uma vontade interna de fazer diferente, sabe? De mudar, de tomar uma atitude, de pegar um caminho assim que seja mais, né, mais compensador, que nos traga assim, que nos faça caminhar em direção da nossa evolução espiritual. Nós temos um autor que se chama José Saramago que nos explica o seguinte: que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. Então, olha só, quando a gente pensa em dizer assim para nós mesmos, eu quero
Quero mudar, eu quero fazer diferente. Hoje eu vou dormir desse jeito, mas amanhã eu vou acordar diferente. Será que a gente consegue tirar do nosso coração aquelas nossas imperfeições da noite para o dia, de uma hora para outra? Será que a gente tem essa capacidade bem desenvolvida de mudarmos da água para o vinho? De tirar da nossa consciência um hábito que pode ter vindo não apenas da nossa infância e adolescência na vida atual, mas de diversas encarnações passadas? Será que é da noite para o dia que a gente consegue mudar tudo isso? Então, quando o autor nos diz assim que não se tenha pressa, é justamente por isso. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter compreensão, auto-amor para conosco mesmos, para entender primeiramente as nossas imperfeições e depois trabalharmos elas para conseguirmos fazer diferente. Mas, ele diz, que não se perca tempo. No meio espírita, será que vale a gente dizer assim, ah, eu vou ter muitas encarnações aí pela frente, então na próxima encarnação eu cuido disso. Será que é certo a gente pensar dessa maneira? Até quando nós vamos continuar empurrando para as próximas encarnações, para a próxima década, para o próximo aniversário, para o próximo ano, para o próximo mês, para a própria semana, aquilo que nós temos necessidade de termos mudado desde ontem, aquilo que é urgente, aquilo que é necessário. Até quando nós vamos ficar deixando para depois? Então pensemos nessa palavra de José Saramago, que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. Chico nos ensinou que a questão mais aflitiva para o espírito no além, ou seja, quando ele retorna à pátria espiritual, é a consciência do tempo perdido. Então a gente vive aqui imaginando que quando morrer vai ser recebido lá no céu por São Pedro, que vai fazer o nosso julgamento. Recentemente eu assisti aquele filme que nós temos aqui do cinema brasileiro, O Alto da Compadecida, em que os personagens chegam todos lá no céu e são julgados por Jesus e por Maria, né? É bem engraçado, a gente dá muita risada com aquilo. E a gente acha que vai chegar lá e ser julgado por eles, daquela maneira. Só que a gente não sabe que o que pesa de verdade quando a gente chegar lá é a nossa própria consciência. É o nosso olhar para trás, é o nosso olhar para dentro. E perceber assim, o que é que eu fiz de bem para mim, o que é que eu fiz de bem para o meu próximo. Será que eu agi de acordo com aquilo que Jesus me pede? Será que eu agi de acordo com o meu propósito de vida? Qual era o meu propósito de vida? Eu nem parei para pensar nisso. E o Chico nos explica que a questão mais aflitiva, aquilo que mais faz doer o nosso coração quando nós retornamos ao além, é a consciência desse tempo que nós perdemos, que nós não soubemos aproveitar com qualidade. É por isso que um sábio da antiguidade nos diz: conhece a ti mesmo. E por que essa necessidade de nos autoconhecer? Justamente por isso, por conta da nossa ignorância espiritual. E é justamente essa ignorância espiritual, essa falta de conhecimento a respeito de nós mesmos, essa falta de conhecimento a respeito da vida, da justiça divina, essa falta de conhecimento a respeito da vida futura, que foi aquilo que Jesus veio nos ensinar, a segunda grande revelação, que é Jesus, é a principal de todas, a vida futura. A partir disso, né, essa falta de conhecimento de tudo isso, é que vai causando dentro de nós aquela espécie de vazio existencial. E quando o vazio existencial nos domina, nós passamos a buscar alternativas nos vícios, nas drogas, nos excessos do nosso dia a dia. O que são os excessos? Um exemplo bastante comum do nosso dia a dia. O excesso na alimentação. Será que eu tenho necessidade de comer tudo aquilo que eu coloco no prato de refeição? Será que tem necessidade de comer tantas vezes por dia tudo aquilo que eu ingiro, que eu coloco para dentro do meu organismo como uma forma de busca ali pela cura daquela ansiedade, daquela ânsia por tanta coisa ao mesmo tempo que a gente precisa dar conta? Esse é um exemplo simples de excesso no nosso dia a dia que nos traz diversos tipos de transtorno na nossa saúde física. Lembrando sempre que tudo tem início na nossa saúde espiritual, na nossa mente, na nossa consciência. A nossa falta de paz de consciência é o que traz os transtornos para o nosso corpo físico, para somatizar as nossas doenças. Então, os excessos alimentares, por esse exemplo que nós citamos, vai me trazer o quê? Obesidade, diabetes, problemas cardíacos, problemas circulatórios, principalmente quando associados à falta de atividade física. A gente precisa pensar nisso. Saúde física é super
importante. Quando a gente cuida da nossa saúde do corpo físico, nós estamos dando valor ao principal instrumento que Deus nos concede para estarmos aqui encarnados, o nosso corpo físico. Precisamos pensar nisso, precisamos pensar em nós mesmos. Naquele filme, Alice no País das Maravilhas, tem uma frase clássica dele que diz assim: se não sabemos para onde queremos ir, qualquer estrada serve. Se não sabemos para onde queremos ir, qualquer estrada serve. É uma cena que o personagem do filme se depara com algumas opções de caminho que se abre à frente dele, e ele pede informação, ele fala: por qual caminho eu devo seguir? O outro personagem diz: mas para onde você quer ir? Ele fala: eu não sei. E daí vem o ensinamento: se não sabemos para onde queremos ir, qualquer estrada serve. Porque é que Paulo, o apóstolo Paulo, nos diz assim: na verdade eu não faço o bem que quero, mas pratico o mal que eu não quero. Eu tenho consciência do bem, eu conheço o bem, mas eu não consigo colocá-lo em prática, e acabo fazendo o mal, que é mais fácil, é mais simples, é mais comum, é normal, todo mundo faz assim, minha família é assim, meus amigos são assim, então eu sou assim também, porque eu vou fazer diferente? Vai correr o risco de ser criticado. Eu não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. A partir do capítulo 4 do livro Suicídio Inconsciente, nosso querido irmão Edson Siqueira, ele nos traz os principais tipos de vícios, né, que nós temos no nosso meio. Ele dá um destaque bastante grande ao álcool. Tamanha assim a aceitação que a nossa sociedade tem por essa droga, que é considerada não apenas por ele, mas por diversos cientistas, estudiosos, psiquiatras, médicos, pessoal da área da saúde, como a principal droga do meio, né, do meio que nós vivemos no nosso planeta. Algumas estatísticas, por exemplo, a revista National Geographic 2017 nos traz dados da Organização Mundial da Saúde, diz que quase uma em cada 20 pessoas adultas é alcoólatra. Ou seja, quase 20% da população mundial é alcoólatra. Parece pouco, mas é um número gigante, né? A indústria do álcool, ela é assim uma coisa absurda, não somente nas nossas cidades, mas como no nosso país, no planeta todo. É uma coisa assim gigante, absurda. Nós não temos noção do tamanho dessa indústria. Revista Exame, também em 2017, também trazendo dados da OMS, explica que o consumo de álcool por habitante no Brasil ela cresceu 43% entre os anos de 2006 a 2016. Cresceu quase metade desses 10 anos de pesquisa. A gente aguarda ansiosamente por dados mais recentes que tragam dados a respeito do período de pandemia, mais ou menos entre os anos de 2020 e 2022, quando já é fato, já é sabido por todos que a indústria do álcool conseguiu se expandir ainda mais quando as pessoas ficaram isoladas, sem poder sair de casa, por incrível que pareça. 3,3 milhões de mortes por ano, isso em nível mundial, tá, gente? 3,3 milhões de mortes por ano são causadas devido ao consumo de álcool no nosso planeta. Em nível mundial, isso também pode parecer pouco, mas é como se a gente pegasse uma vez por ano e extinguisse uma capital de porte médio do nosso país. Por exemplo, Curitiba, terminando o ano de 2024, vamos eliminar uma cidade aqui do planeta. Tirou Curitiba do mapa. Passou mais um ano, vamos tirar mais uma. Mais ou menos a população de Porto Alegre, um pouquinho menos. Tiramos também do mapa. Extinguimos toda aquela população. E quando a gente diz assim, mortes causadas pelo consumo do álcool, não é apenas pelas questões físicas, porque teve um câncer, porque teve uma cirrose, não é apenas por isso, mas vamos pensar no exemplo das mortes de trânsito. A pessoa se alcoolizou sozinha, mas o carro que foi atingido pelo seu, o outro veículo que foi atingido pelo seu, quando ele atravessou a pista e perdeu o controle, tinha uma família com 5 pessoas. Então não foi uma morte, foram 6. Olha que situação. E daí, dentro dessa quantidade de mortes que acontecem todo ano, devido ao consumo de álcool, esses 3,3 milhões, 5% desse pessoal, ele, aliás, 5% do total de óbitos no mundo por ano são causados pelo álcool. E dentro desses 5% que morreram devido ao álcool, 25% deles são pessoas que têm entre 20
e 39 anos. Ou seja, uma em cada quatro pessoas que morre devido aos problemas causados pelo álcool são jovens de 20 a 39 anos. Essa é a população mais acometida pelos prejuízos que o álcool causa em nosso meio. O álcool das bebidas, ele é o etanol, sabe, o combustível que a gente usa para abastecer o carro. Aquele mesmo álcool é utilizado na fabricação das bebidas alcoólicas. Ele é o tipo de combustível mais corrosivo que existe. O etanol é mais corrosivo que a gasolina, é mais corrosivo que o diesel e o biodiesel. Ele afeta praticamente todos os sistemas de órgãos, podendo causar cirrose, sangramento gastrointestinal, pancreatite, cardiomiopatia, traumas crânioencefálicos devido aos acidentes, às quedas, distúrbios de saúde mental e uma grande variedade de cânceres. Quando a gente fala em cânceres, existe um estudo da Universidade de Otago, da Nova Zelândia, que explica que o consumo de álcool, mesmo que em quantidade baixa ou moderada, lembra que a gente disse lá no começo, qualquer quantidade de álcool consumida já faz da pessoa alcoólatra, ele aumenta o risco de 8 tipos de cânceres, são os principais: boca, garganta, laringe, esôfago, fígado, intestino, cólon e mama. Aquela história de uma tacinha de vinho por dia que faz bem ao coração, quem conhece aí, né? Uma tacinha de vinho após o jantar, antes do jantar, não sei que jeito lá, que faz bem ao coração. Esse conceito, os supostos benefícios trazidos por esse hábito, eles são vistos cada vez mais como falsos ou como irrelevantes. O que que me adianta? Por mais que um dia lá na frente seja realmente provado que faz um pequeno benefício à questão cardiopática, né, ao coração. O que que significa esse pequeno benefício em vista dos riscos de cânceres que são aumentados devido a esse pequeno consumo de uma quantidade de álcool diariamente? A revista Exame em 2017, ela explica para nós que o maior aumento do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos anos foi entre mulheres, que, por consequência, em função do seu perfil hormonal, têm maior propensão à dependência. Ou seja, os hormônios femininos, a forma como é composta o organismo feminino, causa ali uma predisposição maior ao alcoolismo do que entre o público masculino. É por isso que a gente vê, né, uma quantidade gigante ali dos números relacionados a mulheres, aumentando ali o quadro dos alcoólatras em nosso meio. Então, pensando em tudo isso, pessoal, fazendo assim a junção desse conhecimento básico que nós temos da doutrina espírita, quando nós falamos em justiça divina, em evolução espiritual, busca da perfeição, do caminho do Cristo, ali, esse objetivo que a gente tem. Os nossos irmãos católicos trocam essa palavrinha aqui, da perfeição que a gente usa aqui no Espiritismo, por santidade. Recentemente, um padre disse na missa que eu estava, falou assim: a gente precisa buscar ser santo. E aquilo me emocionou profundamente, porque eu disse: olha, é a mesma coisa que eu aprendi lá no Espiritismo. Olha que bonito, olha que bacana. Então, tudo isso, associando esse conceito religioso, filosófico, científico trazido pelo Espiritismo, mais as questões familiares, o histórico com o pai, com a mãe, com o padrasto, com diversos familiares que ainda buscam seu tratamento, questão pessoal também de consumo, de não consumo, de ter deixado para trás, ficar, né, profundamente satisfeito com isso, nos fez assim refletindo, buscando alguma forma de ajudar, não apenas compartilhando essa experiência pessoal e familiar, mas de alguma forma mais concreta, fazendo algo pela mudança dessa situação que a gente vive em nosso planeta, de normose do álcool em nosso meio. Nós resolvemos dar início no final do ano passado, né, não temos nem um ano ainda de campanha, a um abaixo-assinado na internet, que até uma citou aqui no começo. Esse abaixo-assinado ele pede a proibição dos anúncios de álcool nos meios de comunicação. É lógico que o nosso intuito seria dizer assim: o álcool ele tem que ser extinto do planeta, né? Ele tem que deixar de existir, assim como todas as outras drogas, o tabaco, a maconha, o crack, a heroína, a cocaína, todos esses outros, as outras novidades que a gente tem por aí, carro, não sei o quê, né? Teria que ser extinto do planeta? Lógico que teria, né? Essa seria a nossa intenção. Mas como diz o nosso irmão José Saramago, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então a gente tem que dar um passo de cada vez. Um pequeno passo em direção a essa mudança necessária.
seria assim mudar a forma de enxergar as coisas. Então a gente pede assim que os anúncios de álcool eles deixem de ser veiculados em todos os tipos, em todos os meios de comunicação, seja na TV, no rádio, na internet, em qualquer tipo de ambiente que possa ser acessado ou frequentado por crianças ou por jovens menores de 18 anos, incluindo estádios esportivos, todos os meios de comunicação a que nós temos acesso, ou que os nossos jovens e as nossas crianças podem ter acesso, tá? Então, eu vou ver se eu consigo colocar aqui na nossa tela um link, aliás, um QR Code, com o QR Code, para quem tiver interesse, dar um print aí na tela ou acessar o link depois. Inclusive, pessoal, quem tiver interesse de receber o link direto no seu e-mail ou no seu celular, deixa registrado aí na conversa, nós temos uma ferramenta ali no chat, coloca ali o seu e-mail, coloca o seu número do celular e a gente envia diretamente na sua caixa pessoal, no seu telefone, o link para você ter acesso e participar conosco desse abaixo-assinado. Porque a gente explica que não faz sentido uma substância psicoativa que altera o nosso estado de consciência, ela possa ser acessada em qualquer lugar, em qualquer meio de comunicação pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. A gente precisa, assim, de fato, mudar esse conceito, né? Essa situação de achar que é normal, achar que é comum, achar que faz parte da normalidade do nosso dia a dia, deixa permitir que as nossas crianças tenham acesso a tudo isso de uma forma tão facilitada, de uma forma tão... Recentemente eu estava assistindo com meu filho vídeos ali no YouTube, a gente gosta de sentar no sofá de vez em quando e assistir juntos os vídeos engraçados ali no YouTube, e entra um intervalo, né? Porque eu ainda não pago o YouTube Premium, entra um anúncio ali do YouTube fazendo propaganda de uma marca de cerveja, eu li junto com meu filho. Talvez por conta, né, dos patrocinadores, eles fazem direcionamento dos anúncios de acordo com aquilo que você pesquisa. Então, como eu tenho pesquisado muito recentemente a respeito de álcool, faz vir anúncios para mim. Mas é assim que funciona, né? Eu espero que todos tenham entendido bem a respeito disso após o encerramento da reunião. Até você explicou para mim que existe a possibilidade de a gente continuar mais um tempinho aqui juntos após o final da gravação para quem tiver quem tiver vontade de contar alguma experiência pessoal, quem tiver vontade de perguntar alguma coisa para mim, se estiver ao meu alcance responder, vai ser um prazer, tá? Para finalizar